Bem-vindos às entrevistas Prisma. Recolher diferentes perspectivas de especialistas de diversas áreas do conhecimento e ouvir experiências de vida que nos possam ajudar a compreender e a navegar os tempos em que vivemos. Hoje temos o prazer de ter como nossa convidada a doutora Alexandra Vasconcelos. A Alexandra nasceu em Lisboa em 1965, licenciou-se em Ciências Farmacêuticas na Universidade de Lisboa em 89 e exerceu farmácia comunitária como proprietária e diretora técnica durante 15 anos. O contacto próximo e diário com diferentes situações crónicas incutiu-lhe a convicção de que existiam outras soluções para além do que poderiam oferecer na farmácia. Iniciou então estudos em terapias complementares, naturais e biológicas. Desde 2007 que dirige as áreas de terapias não convencionais das clínicas Viver, assumindo funções de terapeuta natural integrativa, naturopata e fitoterapeuta. É Master em Medicina Integrativa e Humanista pelo Instituto Linneu, em Madrid, e a Universidade Atlântica, e é pós-graduada em Nutrição Oncológica pela Universidade Católica de Lisboa. É ainda Master em Nutrição Ortomolecular pelo CENAC, em Barcelona, Espanha, e especializada em Nutrição e Saúde, Micronutrição e Neuronutrição pelo Scientific Institute for Intelligent Nutrition, em França, e em Nutrição Celular Ativa, Madrid, pelo INCA. Tem um Master em Homeopatia Unicista e Homeopsinetologia e é membro da Associação Internacional de Homeopsinetologia, a Associação ASEPROM, Associação Espanhola Profissional em Nutrição e Medicina Integrativa, a Associação Espanhola de Microimunoterapia, AEMI. É autora dos livros O Segredo para se Manter Jovem e Saudável e Jovem e Saudável em 21 Dias e o mais recente, intitulado O Poder do Jejum Intermitente, que já vai na sua 7ª edição. Alexandra, é um currículo muito grande. Certamente haveria ainda mais para falarmos. E queria agradecer desde já termos aqui como nossa convidada. É uma honra e um prazer e certamente vai ajudar muitas pessoas a entender melhor diversas áreas que vamos abordar nesta entrevista. E, em primeiro lugar, eu queria começar com uma pergunta sempre um pouco mais provocatória, não é? Como é hábito. Mas os alimentos curam e previnem doenças ou não? Na sua opinião. Olá, João. Obrigada pelo convite. Sim, é uma pergunta um bocadinho provocatória, mas eu também vou-lhe dar uma resposta provocatória. Eu acho que sim. Eu acho que os alimentos previnem... Não, acho não, tenho a certeza que os alimentos previnem doenças e que se nós tivermos uma boa alimentação podemos viver de uma forma diferente, muito mais saudáveis e algumas doenças posso lhe dizer que até cura. Eu se calhar começo já com o meu exemplo da minha prática clínica, vale o que vale, eu sei, isto tudo o que nós fazemos em clínica e que nos regemos em termos de procedimentos, de aconselhamento ao doente, da nutrição, da micronutrição, obviamente que é tudo baseado em toda a formação que eu fui acumulando ao longo dos anos e naquilo que eu estudei. Mas eu ia dizer-lhe que nós recebemos muitos doentes de doença crónica. Aliás, nós temos 3 grupos de pessoas que aparecem na clínica: as pessoas que estão doentes, as pessoas que estão saudáveis e querem continuar ainda mais saudáveis e as pessoas que não estão nem uma coisa nem outra, que vão tendo coisinhas, mas que não ainda é suficiente para ter um diagnóstico. Isto para lhe dizer, nos 3 grupos, especialmente nos grupos das pessoas que já têm sintomas e que já têm doenças, quando nós trocamos a alimentação, quando nós muitas vezes tiramos alguns alimentos que não são adaptados para aquela pessoa, em muitas situações as pessoas melhoram muitíssimo. E, portanto, esta nossa experiência acumulada ao longo de quase 15 anos que eu estou também a fazer medicina integrativa, biológica integrativa, é fabuloso quando me chega uma pessoa com uma doença, dores nas articulações, já lhe dói tudo, já não consegue andar, já acorda com dores, e eu digo-lhe simplesmente: olha, é fácil, não tem dinheiro para a consulta, é simples, não venha à consulta, tira o glúten.
de caras, eu não me preocupo agora é teste, não teste, não, tira o glúten, alternativas alimentares. E o que é facto é que a pessoa tira o glúten e fica muitíssimo melhor. Portanto, isto obviamente que estou agora a tentar entrar aqui de uma forma para chegar às pessoas e para as pessoas perceberem como é que a alimentação influencia a nossa vida, e isto podia ser o tema de um programa inteiro. Aliás, eu já escrevi vários livros sobre isso, portanto, todos os meus livros de programas de modo de vida e de reorganização da vida das pessoas no sentido e no caminho do bem-estar, todos eles eu falo de alimentação. Mas para lhe dizer que, não querendo outra vez ir buscar a frase do Hipócrates, não é? Que o teu alimento é o teu melhor medicamento, mas talvez no mundo atual, e não ir outra vez buscar estudos científicos, porque o PubMed está cheio de estudos científicos que relacionam bons hábitos alimentares com bons indicadores de saúde, eu talvez acho que é importante as pessoas estudarem um pouquinho de povos que existem hoje em dia, e que nós podemos ir lá e perceber como é que eles vivem. Eu estou-me a referir aos Huns, aos Okinavos, por exemplo, que é no Japão. Se nós percebermos como é que são povos que têm uma longevidade imensa, vivem até aos 120 anos. E eu acho que isto é muito interessante, nós irmos estudar e percebemos porquê é que esta gente vive até aos 120 anos. É porquê? Porque não tem stress. Ok, não tem o stress que nós temos, não tem a vida que nós temos. Fatores super importantes para o envelhecimento. Mas no que respeita à alimentação, e a pergunta que me fez, estes povos têm alimentação que não tem nada a ver com a nossa alimentação. Estes povos não comem produtos lácteos, comem 2% da alimentação em produtos lácteos, comem 3 vezes mais legumes e fibras do que nós comemos, comem muito menos carne e muito menos peixe, comem muito mais gorduras, comem menos, caloricamente falando, comem muito menos. Comem uma vez por dia e, portanto, têm um regime alimentar, um modo de vida que é muito diferente da forma como nós vivemos atualmente. E, portanto, eu não tenho dúvida nenhuma que a forma como nós vivemos, não só a alimentação, eu nos meus livros, já me estou aqui a estender muito, mas eu adoro estas matérias, e por isso é que já escrevi 3 livros e participo, estudo diariamente, e na realidade há 5 fatores que nos levam à doença, e que é isto que eu digo aos meus doentes, e que nós podemos identificar estes fatores e tentar modelá-los. Um deles é a alimentação. Portanto, isto na abordagem no sentido que eu estava a dizer, que a forma como nós vivemos. A alimentação, o nosso modo de vida, que é dormir mal, é o stress, é não fazer exercício físico, esta vida sedentária. Depois as toxinas, toda a toxicidade que nós conseguimos estar expostos, porque os nossos mecanismos de defesa anti-toxicidade acabam por ser todos esgotados, digamos assim, a balança tende para o tóxico e estamos todos intoxicados. Depois, um quarto ponto, que é a toxicidade eletromagnética. Isto é um ponto que eu acho que tem que se dar, o mundo tem que pensar sobre isto. É muito interessante, nós estamos aqui os dois a falar, eu estou em casa, o João está noutro sítio, permite-nos uma série de encontros e de andarmos para a frente neste mundo, muito bem, mas tem muita parte negativa, porque nós vivemos no meio de um Wi-Fi, tem montes, imensas contraindicações, temos que arranjar uma forma de nos protegermos. E o quinto ponto, é um ponto muito interessante, é um ponto que eu me dedico muito agora, é o meu estudo nesta fase, é isso, tem a ver com micro-organismos, e é um ponto até atual, vírus, bactérias, outros micro-organismos que vivem de uma forma silenciosa dentro de nós, mas que constituem aptenos. O que é isto? Constituem antigenes. Significa que eles podem fazer desplotar no nosso corpo uma reação imunológica. O nosso organismo, por uma reativação viral, por exemplo, os vírus podem se reativar mais tarde. Nós temos vírus oncológicos, oncogénicos, que se reativam e vão dar doença, e, portanto, o nosso sistema imunitário começa a lutar contra estes vírus, e que não consegue, e aí pode dar algumas doenças cancerígenas, por exemplo, ou então as doenças autoimunes, que têm muito a ver com bactérias e com vírus e com micro-organismos que vivem dentro de nós. Então, a alimentação os alimentos são apenas uma das componentes, mas uma componente muito importante da cura, não é? Muito importante. Muito importante. Mas não muito é importante, e para já porque é assim, acho que este ponto também é importante. Nós falamos em alimentos, às tantas não são os alimentos, são os não alimentos que nós comemos. E quando eu falo em não alimentos, o que é que são não alimentos? São as substâncias que foram alteradas pela indústria alimentar, o refinado, o sal, por exemplo, o exemplo do sal, lembrei-me agora que me surgiu o sal.
Antigamente nós comíamos o sal inteiro, o sal integral, o sal constituído por 84 minerais. Hoje em dia o que se come é cloreto de sódio. E nós sabemos, voltando outra vez à alimentação do povo Hunza e dos Okinavos, há uma grande diferença, é a concentração de sódio. Nós temos a relação entre sódio e potássio é completamente desproporcionada. Nós ingerimos muito mais sódio e pouco potássio e menos minerais, estamos todos desmineralizados. Porque o exemplo do sal que é refinado, não é? Portanto, não são os alimentos, mas talvez os não alimentos, que é aquilo que nós ingerimos, achar que são alimentos, não é? E que o que estão lá são substâncias químicas. Olhe para os rótulos dos produtos. São os Zés, são os aditivos. É muita coisa mesmo. E, Alexandra, há aqui outra questão que é o tema, é o mote do seu último livro, que me parece muito importante de abordar, porque para já não faz parte da nossa tradição e da nossa cultura, pelo menos nos tempos mais recentes. Mas faz parte de muitas tradições de outras culturas, que é a questão do jejum. De outras culturas, pelo que eu percebi, o jejum faz parte da tradição e é alternado com períodos de celebração e de excessos. E o jejum vem depois destes períodos. É correto isto? Sim, o jejum está muito associado à religião. Todas as religiões faziam jejum. E nós, o João estava a falar a nossa cultura recente, porque a maior parte dos portugueses, e falando aqui nós neste nosso cantinho aqui, se calhar a maior parte somos cristãos, e o cristianismo antigamente fazia jejum também. Todas as religiões, o islamismo, muçulmanos, o cristianismo, todos os povos, o jejum fazia parte, não é? O Ramadão, nós sabemos que ainda hoje isso acontece. Tal como no cristianismo foi-se perdendo esse hábito, mas aconteceu até há não muito tempo. Mas reportando-nos um bocadinho à história, há 2,5 milhões de anos, quando nós conhecemos, na era do Paleolítico, quando nós temos alguma informação de como é que o homem vivia, o homem já comia, não comia como nós comemos hoje em dia 3 em 3 horas, seguramente. Não é? Portanto, comia quando havia animais e caçava e fazia uma boa refeição e depois estavam muitas horas sem comer. E até recentemente, não precisamos de ir tão lá atrás, desde essa altura até talvez à Revolução Industrial e mais recentemente à Segunda Guerra Mundial, e que deu esta revolução e este aumento exponencial da indústria alimentar, é que isto contribuiu para as pessoas comer, os restaurantes e a comida feita, a comida 2 em 2, 3 em 3 horas, e tudo se processa à volta da comida. E, portanto, eu acho que se nós formos ao início do século, se calhar os seus avós não comiam, ninguém comia 3 em 3 horas, não é? Fazia-se um almoço, fazia-se um jantar e quem lanchava se calhar já nem jantava, portanto não tínhamos esta abundância desta loucura que é a forma como nós comemos hoje em dia. E comemos comida, e volto a dizer, e vou dizer isto durante muito tempo, que não é comida, que nós não descascamos, nós abrimos. Eu não, mas a maior parte das pessoas, e nós vamos ao supermercado, eu não, infelizmente já uma grande maioria das pessoas, vamos ao supermercado e às vezes olhamos para o carrinho do lado e o que vemos é não alimentos, são caixas e caixas e caixas das pessoas, coisas rápidas, porque a nossa vida é complicada, e põe no forno e compram as pizzas e os hambúrgueres e a comida feita, e o que está lá não tem nutrientes, e por isso é que a grande maioria das pessoas está desnutrida. É tão engraçado isto que eu lhe vou dizer. O magnésio é um mineral que entra em 400 reações metabólicas, 400 reações, ou seja, a nossa fábrica, o nosso corpo, para produzir aquilo que quer que seja, em 400 vias diferentes precisa de magnésio. Agora vou dizer uma coisa, João, eu meço quase sempre, eu peço aos meus doentes para me trazerem à análise o magnésio eritrocitário e vitamina D3, por exemplo, são 2 pontos que nós pedimos sempre. A grande maioria das pessoas, 90% tem déficit de D3, mas isso é um ponto que nós depois, só por si só, constitui aqui um ponto importante. O magnésio, a grande maioria das pessoas podem ter magnésio no sangue, mas quando eu peço o magnésio eritrocitário, que é o magnésio da célula, aquele magnésio na realidade que me diz o indicador se a pessoa tem ou não déficit, na maioria dos casos está baixo.
Portanto, imagino como é que o nosso corpo e a nossa máquina pode funcionar e imagino se nós estamos nutridos. Não estamos nutridos, não é? Se se temos déficit de um mineral básico, portanto, podemos comer muito, comer demasiado, mas as pessoas não estão nutridas. E os déficits micronutricionais são imensos. E a questão dos micronutrientes abordaremos um pouco mais à frente. Eu queria só aqui também destacar mais esta questão, este processo do jejum, que é um processo com o qual, infelizmente, não estamos muito familiarizados nos dias que correm. E para aqueles que possam ainda ter algumas dúvidas, também falarmos aqui nas evidências científicas que possam haver, que suportem, para além das culturais e religiosas que já vimos que existem, não é? Mas aqui as evidências científicas, sem enumerar aqui os estudos todos, porque certamente serão alguns. É impossível. Sabe quantos são? Eu há 3 dias fiz umas respostas para uma das revistas e já não ia há algum tempo ao PubMed, não é? Porque já acabei de escrever o livro há algum tempo. Portanto, ia para outros temas, procurar outros temas, não especificamente o jejum. E disse assim, já agora por curiosidade, eu vou pôr aqui intermittent fasting. Sabe quantos estudos apareceram? 122.700 e qualquer coisa. Intermittent fasting, 122 mil. Não estou a dizer, eu não li os 122 mil estudos, como é óbvio, não é? E não sei se todos dizem que é bom ou que é mau. Agora, o que é muito importante para mim é que é um tema super interessante para a comunidade científica e para as pessoas que se dedicam ao estudo. Portanto, é porque faz sentido estudar. E já há muitos anos que se estuda sobre o jejum. Só que eu acho um ponto muito importante foi a atribuição de um prémio Nobel, não é? E, portanto, isto fala por si só. Em 2016, eu comecei a escrever o meu primeiro livro em 2013 ou 2014 e foi editado em 2017. Eu já nesse livro, que até fui ver, já falo sobre o jejum. Portanto, vê que antes do prémio Nobel já se falava sobre o jejum. Em 2016 sai o prémio Nobel da Medicina, com a atribuição ao japonês, ao Sumi, o prémio pela descoberta dos mecanismos de autofagia. O que é a autofagia? Ele descobriu que existem mecanismos que a célula tem, que o nosso corpo tem, de limpar o corpo, mecanismos de fagocitar, ou seja, de limpar os resíduos que não interessam, que são tóxicos, que estão a contaminar as células, que estão a sujar o nosso DNA e que estão a provocar danos na nossa célula. Então são mecanismos de reparação celular, de reparação de danos na célula. E este prémio Nobel abriu agora portas imensas a toda a comunidade científica e pessoas que se interessam por este tema e têm surgido imensa informação e no mundo inteiro. Eu acho que muita gente no mundo está a fazer jejum. Não é moda, isto não é moda. É um hábito, é uma prática muito antiga e que eu acho que hoje em dia, desde esta evolução do impacto da IPG, houve ciências que evoluíram muito nos últimos anos. A genética, a epigenética, o que é a epigenética? É o impacto que o ambiente tem no nosso DNA, a parte da nutrição, da nutrigenómica, que tem a ver com alguns alimentos vão desplotar a expressão de um determinado gene que eu tenho. Eu posso ter um gene para ter doença cardiovascular, mas eu sei que determinados alimentos vão fazer o on ou o off nesses genes. E, portanto, os alimentos funcionam como ativadores de alguns polimorfismos genéticos que eu possa ser portadora. E, portanto, todas estas informações, eu acho que isto vai contribuir muito para as pessoas terem noção que nós temos que respeitar mais o nosso DNA e talvez respeitar mais a forma como nós vivíamos antigamente. As dietas com menos, as alimentações com menos tóxicos, com menos produtos manipulados, menos produtos feitos, menos produtos industrializados, respeitar as horas de jejum, as horas de sono, etc. Portanto, tentarmos ajustar um pouco àquilo que a nossa genética, no fundo, está a preparar, porque os genes não mudam, não é? Não é agora em meia dúzia de anos que os nossos genes de repente mudam. Claro. E portanto, as evidências científicas são bastante sólidas neste sentido. Imenso, muito. E cada vez saem mais estudos de jejum versus qualquer problema. Jejum versus síndrome de resistência à insulina, o jejum que é bom para a doença metabólica, o jejum que é bom na perda de peso pode ter um comportamento igual a uma dieta hipocalórica, o jejum que é bom, sei lá, em todas as vertentes, no sistema imunitário, etc. Em todas as vertentes. Certo, isso é muito importante saber.
Agora, e isto fazendo aqui uma advertência de que, obviamente, cada pessoa terá as suas pré-condições ou o seu metabolismo específico e não podemos nunca generalizar, mas considerando que estamos a falar de alguém perfeitamente normal, que quer manter a sua eficiência metabólica, não é? Exatamente. Como é que se deve e quanto tempo se deve jejuar? Porque há vários tipos de jejum também, não é? Primeiro, é assim, 12 horas toda a gente pode fazer, não é nenhuma complicação. Fazer jejum é simples, o que é difícil depois é o que comer quando nós vamos comer. Isso é que é importante, ter um acompanhamento nutricional, ter um acompanhamento, as pessoas que estão doentes, um acompanhamento por um profissional de saúde que esteja prático nisso. No que comer. Agora, fazer jejum é uma coisa simples, é uma coisa que não é proativa, é simplesmente não comer. Mais nada. 12 horas, todas as pessoas, no mínimo, podem e devem ficar sem comer. E isso a maior parte das pessoas até faz e sem saber. Há muitas pessoas que fazem. Basta jantar às 8 ou 9 da noite e tomar o pequeno almoço às 8 ou 9 da manhã. Ficar 14 horas sem comer, todas as pessoas podem comer, podem fazer. Existem alguns grupos muito específicos, as mulheres, as grávidas, as pessoas que têm convalescência. Aliás, no meu livro, eu tenho a descrição de todas as pessoas, os grupos de maior risco que não devem fazer jejum por períodos maiores. E quando nós falamos nesta restrição, é por períodos maiores do que as 14 horas. E de resto, de uma forma geral, todas as pessoas podem fazer estes períodos mais reduzidos e todas as pessoas vão beneficiar com isso. Agora, o melhor esquema de jejum, eu acho que é sempre o esquema que melhor se adequa à minha vida. Ok? Esse esquema que se encaixa, porque isto é uma prática, é um modo de vida. Se eu vou incluir na minha vida um modo de vida muito diferente daquilo que eu estou habituada, que as pessoas estão habituadas, vai ser muito mais difícil nós cumprirmos, não é? Podemos cumprir durante algum tempo, mas ao fim de um tempo voltamos aos nossos hábitos. E, portanto, eu acho que o melhor é pensar assim, ok, eu no livro apresento uma série de esquemas de jejum. Ok, a minha vida é assim, então o que é que eu vou fazer? Eu preciso de eu gosto muito de tomar o pequeno almoço, então eu tomo o pequeno almoço e eu não vou jantar. O meu período que vou respeitar o período do tempo sem ingerir alimentos vai ser entre o lanche e o pequeno almoço do dia seguinte. Se pessoas dizem, não, eu quero jantar, quero chegar a casa, tenho a minha família, eu preciso estar à mesa com os meus filhos e eu preciso dizer a hora que estamos todos em conjunto. Ok, vamos jantar, mas depois, claro, não tomo pequeno almoço e faço esse o meu período de jejum. Para além de que, se eu, por exemplo, hoje vou jantar e amanhã não tomo pequeno almoço, que é aquilo que eu pessoalmente normalmente faço. Janto com a minha família, não tomo pequeno almoço e normalmente tomo um pequeno almoço tardio ao meio-dia ou parto diretamente para o almoço. Posso fazer isto hoje, mas se há, sei lá, uma outra situação qualquer, eu ajusto o meu jejum. Em vez de eu fazer assim, eu faço ao contrário, eu não janto. Quer dizer, não é taxativo, isto não é uma coisa que eu tenho que dizer, tenho que fazer sempre assim. Não, faz consoante o seu dia-a-dia, o seu tipo de vida. E além do mais, também queria hoje deixar aqui, sabe, à medida que eu já estou há um mês a dar entrevistas sobre jejum e a falar e escrever, etc., a escrever entrevistas. E sinto que há aqui um ponto que eu ainda não falei, João, que vou dizer-lhe aqui até em primeira mão. Eu sinto que as pessoas nas minhas redes sociais, às vezes parece que o jejum é uma competição. Que isso também não pode ser. Estou a sentir as pessoas, eu já fiz 12, eu já fiz 14, eu já fiz 18, eu já fiz 24. Não é uma competição. Ninguém tem que competir com os outros. Nós temos que ver o que é bom para nós, ouvir o nosso corpo e perceber aquilo que nos faz bem a nós. O jejum faz bem a todas as pessoas. Agora, eu não tenho forçosamente que fazer 18 horas ou 20 horas como faz a minha amiga. Não é? Eu estou magra, não tenho doenças, tenho uma boa composição corporal, cada um tem o seu esquema, e quanto mais, o mais aqui não é melhor, está bem? É preciso ser regular. Acho que é muito mais importante o regular do que o mais. E é isso também, esta mensagem que eu hoje queria deixar às pessoas que nos estão a ouvir, que é a competição não é uma coisa muito boa nesta matéria. Ou talvez a competição connosco próprios, tipo assim, sim. Olha, consegui-me ultrapassar a mim própria, que impressionante, consegui ficar 18 horas sem comer, estou ótima. Isso sim, comigo própria. Agora, às vezes parece que há aqui uma competição entre pessoas e isto não é muito bom. Mais uma coerência interna, não é? Exatamente. Agora, só fazendo aqui um pequeno à parte, uma coisa que me ocorreu agora, muitas vezes quando estamos doentes temos uma tendência para não querer comer, pelo menos em algumas doenças, em algumas condições. Acha que isso está relacionado com o jejum também, com esse mecanismo automático? Boa, essa pergunta é espetacular. Sim, claro, óbvio.
Claro, a pessoa está doente, o nosso corpo não pode estar preocupado com comida, nem com digestão. A melhor coisa quando tem febre é beber água, água, água. Pode eventualmente fazer um caldo de ossos, água, hidratação, 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 vitaminas, um caldo de ossos e deixar o corpo separado com a torradinha e com a comidinha e com a... Não, é a forma que o nosso corpo tem de se autocurar, não é? Nós, na maior parte de muitas doenças, nós temos uma infecção viral. Qual é que é o processo? O processo é o nosso sistema imunitário que vai debelar a doença. Porquê que é febre? Porquê que nós temos febre? Já parou para pensar? Não é? Porquê que nós temos febre? A febre é uma resposta fisiológica a uma invasão. Não é? E, por isso, a febre é o mecanismo que nós temos para nos livrarmos ou para anularmos ou matarmos os bichos, o vírus ou a bactéria que nos está a atacar. Portanto, e a febre é um processo benéfico. A febre é um processo benéfico. As pessoas que têm uma infecção viral devem tentar controlar a febre. Ok, não podem ter picos de febre, os meninos não podem ter convulsões, isso tudo está claro. Agora, também não podem, não é preciso andar, oh, não, que ele está com 38. Não, faz parte. É dar muita água, hidratar, muitos minerais e deixar o corpo resolver aquele problema, porque nós fomos criados, nós somos uma máquina muito interessante, nós somos criados com esta capacidade toda de regenerar e de resolver. Obviamente que eu aqui vou fazer o parênteses às infecções bacterianas, não é? Porque antigamente morria-se de bactérias antes de haver antibióticos. Isto aqui é salvaguardar isso, obviamente. Mas para lhe responder, acho que devemos, quando estamos doentes, respeitar umas horas sem comer, água e respeitar, sim. E relativamente, portanto, isto junto também é um processo, ao fim e ao cabo, de desintoxicação do organismo, mas existem detoxes que podem ser feitos com líquidos, ou com sólidos, ou só com líquidos, sem aprofundar muito, porque obviamente isto tem que ser sempre visto caso a caso, e as pessoas têm que, obviamente, ir a uma consulta com o Alexandre, ou outra pessoa especializada, mas fazendo aqui só generalmente, falando generalisticamente, qual é a diferença e qual é o melhor? O detox só com líquidos, fazer detox de líquidos com sólidos também? João, eu também estudei muito sobre desintoxicação, até porque o meu segundo livro é o programa O Jovem e Saudável em 21 dias, e 21 dias não é mais nem menos do que um processo de desintoxicação, em que é repartido por 3 fases. A primeira fase, que é uma fase de limpeza, em que nessa fase não tem a ver com líquidos, eu não sou tão apologista dos líquidos, ou de fazermos só líquidos, eu acho que tem a ver com o tipo de alimentos. Nessa primeira fase, que é a fase de limpeza, portanto o programa, voltando um pouco atrás, são 21 dias, que são 3 fases: limpeza, reparação e regeneração. 3 fases distintas. E que prefazem os 21 dias, porque 21 dias é um período de tempo em que nós mudamos hábitos. Um comportamento, quando é prolongado por 21 dias, muda hábitos, e essa é a intenção. No entanto, as pessoas, e neste meu terceiro livro, incluímos também a hipótese das pessoas fazerem um programa de desintoxicação antes de iniciarem o jejum, para se fazerem já um desmame, digamos assim, uma habituação do corpo à redução calórica, à redução de açúcar, à redução de hidratos de carbono, etc. E, portanto, esse programa dos 21 dias pode ser feito em 14 dias, seria 3 mais 4 mais 7. Então, consiste na primeira fase, que é a fase de limpeza, em que nós vamos introduzir o quê? Caldos depurativos, sumos depurativos e nutrientes que me ajudem a desintoxicar, nutrientes que tenham funções de limpeza, nutrientes. Eu preciso de whey, preciso do carne mariano, preciso da curcuma, preciso da clorela, preciso da espirulina, etc, 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 etc. Portanto, toda a alimentação desse primeiro período, primeira fase, é entre líquidos e sólidos, desde que os sólidos sejam legumes, cozidos a vapor e eventualmente transformados em puré. Portanto, não tanto com o tipo, se é líquido ou só, cozidos ao vapor ou crus, mas mais com o tipo de ingredientes ou nutrientes que o meu corpo precisa para limpar. E, portanto, o programa completo inclui os líquidos, inclui sólidos, e eu acho que mais do que líquidos e sólidos é importante o tipo de nutrientes que eu vou dar naquela fase. Na segunda fase, que é a fase de reparação, eu tenho nutrientes que me ajudam, nutrientes e micronutrientes que ajudam a reparar estruturas, a reparar o intestino, a reparar o pH do estômago, o limão, etc. E na última fase,
é uma fase de regeneração, em que nas 3 fases nós aconselhamos a alimentação e aconselhamos também a nutrição, a micronutrição, digamos assim, portanto os nutrientes, os micronutrientes e algumas ervas importantes e fitoterapia importante para cada fase. E é interessante o programa porque fazemos também um detox digital, não é só detox de... É importante fazer o detox digital, o detox da pele, o detox mental, o detox de pensamentos tóxicos. São várias desintoxicações a vários níveis e, portanto, é um programa, um bio-reset, um programa que ajuda a regenerar e a reparar o sistema imunitário, que é o que se consegue com estes programas feitos com este objetivo, não é? De reparação e de regeneração, de reset também do sistema imunitário. Muito bem. E, Alexandra, relativamente agora, pronto, fazendo aqui uma ligação com o contexto atual, não é? Que o que estamos a viver, aqui é importante também falar um pouco sobre os micronutrientes que são importantes para prevenir doenças infecciosas. Há uns que são mais conhecidos do que outros. A medida em que são importantes nem sempre também é muito conhecida, ou é mais ou menos estudada também, mas sabemos que há, por exemplo, a vitamina C, a D, o zinco, até o cobre, creio eu, não é? Zinco, o cobre, o selênio. Há muitos estudos que mostram que 200 microgramas de selênio por dia, que há muito menos incidência de sintomas na Covid. Há muitos, tem saído muita informação, portanto, e os nutrientes são fundamentais para o sistema imunitário reagir de uma forma atempada, para reagir de uma forma rápida, não é? Porque este vírus é um vírus que tem características muito especiais, é um vírus malandro, em termos da forma do modus atuandi dele, e é um vírus que nos deixou um pouco desprevenidos, porque ninguém, a comunidade científica e quem estuda a virologia não estava preparado para este modus atuandi do vírus. E, portanto, é um vírus muito rápido, que tem uma determinada, entra na célula por um determinado mecanismo, e o que é importante é nós termos um sistema imunitário atento e rápido. O meu sistema imunitário, o vírus não pode passar despercebido. E o que está a acontecer é que as pessoas que têm muitos sintomas, e a inflamação, obviamente, que é um sintoma, é a forma que o corpo tem de resolver a infecção viral. Só que a inflamação toma uma proporção tão grande que as pessoas acabam por morrer não da inflamação, mas de outras infecções bacterianas, etc., e da infecção também, de outras situações que é consequência daquele vírus. Mas isto para dizer que o mais interessante e o mais importante é que o sistema imunitário seja hábil e consiga identificar rapidamente aquele vírus. E muitas vezes é isso que não acontece. Para isso, existem uma série de ingredientes e de vitaminas que têm uma ação muito direta no sistema imunitário. Porque o que é interessante é nós termos um terreno metabólico ajustado. A noção de terreno, eu durante esta quarentena e durante agora os últimos meses, tenho dado algumas formações sobre esta noção do terreno, porque isto veio um bocadinho sensibilizar as pessoas. Porque as pessoas perguntam, mas porquê é que esta teve sintomas e esta não teve? Porquê é que eu tive contacto com uma pessoa com sintomas de Covid e não aconteceu nada? Okay? Isto é o terreno. Isto é uma semente. Se eu ponho uma semente numa determinada terreno, pode a semente germinar ou pode não germinar, certo? E, portanto, tudo tem a ver com o meu terreno biológico. E o terreno biológico um terreno que tem que ser acertado e tem que estar equilibrado. Não posso estar ácida, não posso estar intoxicada, não posso estar inflamada. Basicamente, a pessoa, se não tiver inflamação, se tiver com todos os marcadores metabólicos equilibrados, tem um sistema imunitário rápido. Um terreno não inflamado contribui a uma boa resposta inflamatória. De doses, Alexandra, principalmente destes principais, não é? Que são... A vitamina C, normalmente não ácida, eu aconselho a vitamina C não ácida, 2 gramas por dia, repartido, 1 grama de manhã, 1 grama à tarde, 2 gramas. O selênio, os estudos, nós antes dávamos 100 microgramas de selênio, neste momento os estudos indicam que 200 microgramas de selênio é a dose que nos ajuda a ter um sistema imunitário mais eficaz e livrar de sintomas, as pessoas que não têm sintomas. Depois temos o zinco, conseguimos ir aos 500 miligramas de zinco, 50 miligramas de zinco, perdão. O zinco. Diárias. Era entre 25 e 50 miligramas de zinco é a dose diária aconselhável. A melatonina, que nunca se fala na melatonina, 1 a 2 miligramas à noite ao deitar, a melatonina é um imunomodulador. Portanto, também as pessoas, especialmente que acordam muito durante a noite e que não dormem, já é um indicador que o sistema imunitário não está muito eficaz. Portanto, é bom, podem fazer a suplementação com melatonina, ajuda a dormir e tem uma ação muito interessante no sistema imunitário. E depois o número 1
para mim, que é o número 1, há dois números uns, vamos pôr aqui os dois números 1. Um número muito importante, que dava também um dia de conversa, chama-se vitamina D3. E vou-lhe dizer, eu acho que é inacreditável como é que não se fala mais sobre a D3 e como é que muitas vezes as pessoas e muitos médicos ainda estão à espera de mais estudos. O mundo está cheio de estudos de D3. Nós hoje sabemos que as pessoas que têm doses no sangue de 80 nanogramas por decilitros de D3 são as pessoas que não têm sintomas. Não tem, o sistema imunitário fica com uma eficácia brutal. A D3 é uma hormona e tem um impacto brutal na nossa saúde. E o problema é que nós vivemos num país de sol e não temos D3. Não temos D3. Mas, importante, a D3, suplementação com D3. E um outro ponto que é importante, que é eu neste momento também estou a estudar muito sobre esse assunto, também sou formadora deles, desta área, que é a microimunoterapia. Nós podemos, através da microimunoterapia, em pessoas imunologicamente debilitadas, podemos dar de uma forma sistemática e sequencial a informação para o nosso sistema imunitário ter uma resposta mais rápida. Há pessoas que têm debilidade imunitária e nós vemos isso porque eu peço muito em consulta um exame, peço quando é preciso, obviamente, pedimos uma tipagem linfocitária em que se percebe como é que está todo a fotografia do sistema imunitário e há pessoas que por várias razões que não vale a pena agora estar aqui a explicar, têm o sistema imunitário com uma resposta muito ineficaz. E então aí se calhar temos que ajudar através da microimunoterapia, são doses homeopáticas e podemos restabelecer o sistema imunitário. Portanto, basicamente, nutrir, boa alimentação, tudo, corrigir o terreno. Portanto, para prevenirmos o Covid, não temos sintomas, corrigir o terreno. Como é que eu corrijo o terreno? Uma boa micronutrição, estes ingredientes que nós falámos agora, uma boa vitamina D3, ter um modo de vida higiênico o mais possível, dormir bem, não estressar, não ter pensamentos negativos, não ter medo. O medo deprime o sistema imunológico. Não ter medo, não faz sentido ter medo, as pessoas não podem ter medo. Temos que estar atentos e atuar, mas não é ficar medo. Dormir bem, fazer exercício físico, livrar-nos dos digitais o mais possível, ter um bom intestino, fundamental na nossa saúde, ter um bom intestino, e fazemos esta suplementação. E as pessoas que têm mais habilidade imunitária pensarem na microimunoterapia ou fatores de transferência, que é outro ingrediente espetacular para melhorar a resposta imunitária. São os fatores de transferência, eu uso bastante também e conseguimos ter ótimos resultados. Portanto, há que atuar, não é? E não ficar aqui em casa de braços cruzados à espera de uma hipotética vacina que a gente não sabe o que é que vai acontecer. Faltou só falar na vitamina C, creio eu, nas doses diárias. A vitamina C disse no início, 1 grama de manhã, não ácida. 1 grama de manhã e 2 gramas por dia divididos em duas... Okay. Faltou-me, por exemplo, os minerais é importante, o cobre, o molibdênio, importante fazer à venda conjuntos de minerais, água do mar, já devidamente purificada. As pessoas, a mineralização é super importante para que o nosso sistema todo funcione, os minerais. E, portanto, os minerais, de uma forma geral, também acho que é importante repararmos. Penso o magnésio. Sim, o magnésio também. Penso que 400 miligramas de magnésio por dia. 400? 400 miligramas. Ok. Relativamente à vitamina D, também, a Alexandra também mencionou que temos que suplementar, porque não conseguimos ter esta dose diária, não é? Chegar aos tais 80 nanogramas por decilitro, não é? Sim. Eu vou lhe dizer uma coisa, João, isto pode ser polémico o que eu vou dizer, mas eu não me importo porque isto é verdade, porque temos que dizer estas coisas, não sou só eu. Eu não sou só eu não invento as coisas. Nós temos uma sociedade em Portugal, uma sociedade de medicina integrativa, que está a funcionar, composta por médicos, por pessoas estudiosas, por farmacêuticos, por biólogos, etc., nutricionistas, etc. Fizemos no ano passado um summit, que foi um congresso de anti-envelhecimento, eventualmente vamos estar marcado para fazer este ano ou outro. Portanto, há centenas de pessoas no país a estudarem isto, não sou eu. Não é para virem à minha consulta, tem imensos profissionais de saúde espetaculares a fazerem isto. Mas eu quero dizer uma coisa, eu tenho muitas pessoas de cancro que vêm ter connosco para ajudarmos paralelamente ao médico, nós corrigimos o terreno, enquanto a pessoa faz os tratamentos médicos, nós permitimos que aquele corpo consiga responder melhor, ok? Já no cancro, nas autoimunes e pessoas doentes, eu nunca vi
Nunca vi. Todos os doentes que me aparecem na clínica, eu nunca vi nenhum doente com mais de 35 nanogramas de vitamina D no sangue. Ou seja, todas as pessoas que estão doentes têm concentrações abaixo dos 30 de vitamina D3 no sangue. Todos os cancros as pessoas têm abaixo de D3 no sangue. Isto as pessoas que vêm saudáveis, como disse no início da nossa conversa, nós somos uma equipa, temos 2 clínicas, temos várias pessoas a trabalhar, é uma equipa integrativa, com vários profissionais em várias áreas, e portanto temos pessoas que vêm bem, que não têm doença nenhuma, querem continuar bem, querem envelhecer saudável, têm doenças, pessoas que já têm algumas coisas e as pessoas doentes. As pessoas que estão bem, eu meço a vitamina D3, têm 50, 60, 70, 80, e se calhar nem tomam. Percebe? Porquê? Porque apanham um pouco de sol. E agora a razão, há 2 razões essenciais. Primeiro, a vitamina D3 tem que ser ativada. A forma ativa da vitamina D3 é 1,25-hidroxi e nós temos que a ativar, nós recebemos-la do sol, porque os alimentos fornecem quantidades baixíssimas, não vale a pena. A gema de ovo, alguns peixes, a sardinha, o salmão, etc., são quantidades muito baixas. Portanto, a vitamina D3 é sol. Nós pomos-nos ao sol. A maior parte das pessoas não se expõe ao sol, mas pronto, fazendo o processo, já vamos depois para outra parte, porque é que há déficit. As pessoas põem-se ao sol e essa vitamina D3 tem que ser ativada. E é ativada no fígado e no rim. E muitas pessoas doentes já têm uma má função hepática e, portanto, não conseguem ativar a vitamina D. E isto é uma pescadinha de rabo na boca. Por isso é que as pessoas têm que ser ativadas. Há um outro ponto interessante, que é muitas vezes são os receptores da vitamina D que têm, há pessoas que têm esta alteração genética no VDR, que é o receptor da vitamina D3. E isso é uma justificação para os níveis tão baixos de D3. Para além de que a maior parte das pessoas não apanha sol, não é? Nós vivemos num país de sol, mas não apanhamos sol, porque as garagens, os carros, os escritórios... e muitas vezes quando vamos para a rua já não vamos com o sol, porque para conseguirmos as doses certas de vitamina D3, a pessoa devia expor-se entre 10 a 20 minutos com 25 a 50% da zona do corpo exposta, ok? E portanto é difícil, e sem protetor, a maior parte das pessoas põe o protetor em casa porque tem medo do sol e portanto não conseguem, e depois não têm vitamina D3 e depois têm o cancro da pele, não é? Porque não têm D3. Portanto, é importante nós pensarmos que é preciso apanhar sol, é preciso com uma forma comedida, 20 minutos na hora entre as 10, 11 da manhã e as 3, 4 da tarde, 10 a 20 minutos com 50% da área do corpo descoberta. Agora, isto nós não conseguimos fazer todos os dias e, portanto, a suplementação eu acho que é quase que obrigatória. É muito, muito importante. Só uma questão a propósito da suplementação, Alexandre, porque também já ouvi dizer que há limites nas doses diárias de vitamina D. Ao contrário de outros micronutrientes, a vitamina D ingerida a partir de uma certa dose torna-se tóxica, é verdade? Não é. Não sei qual será a dose, mas não as doses normais. Ninguém vai tomar. Existe um protocolo que é o protocolo Coimbra, que está muito bem estudado, nós seguimos, nós todos os da medicina integrativa, todas estas sociedades que eu pertenço e que somos, que percebemos e, portanto, que estudamos estas coisas, o protocolo Coimbra, que é o Dr. Coimbra, ele desenvolveu este protocolo para doenças autoimunes e posso lhe dizer que ele está a dar 80.000 unidades em algumas pessoas, está a dar 1.000 unidades por quilo de peso nas pessoas que têm doenças e não têm efeitos tóxicos. Estamos a falar de 80.000 unidades diárias. Isso é um protocolo para doenças, tem que ser feito com o médico, não é para ninguém tomar, que fique claro, não é para ninguém tomar. Mas só lhe estou a falar sobre isto porque há muitos estudos, muitas pessoas já a tomar estas doses e não acontece nada. Agora, o que se deve fazer? Uma pessoa sozinha, sem apoio médico, vai a uma loja de produtos naturais e diz: ok, eu vou-me suplementar com vitamina D3. O que está sugerido são 2.000 unidades por 25 kg de peso. Portanto, uma pessoa que pesa 50 kg seria 4.000 unidades, os 60 kg... As doses andam no adulto entre as 5 e as 10.000. 5.000 e 10.000. Não tem problema nenhum, todas as pessoas podem fazer entre 5 e 10.000 unidades, ok? Depende do peso. 2.000, vou voltar a repetir, são 2.000 unidades por 25 kg de peso, certo?
e tomar de preferência com uma refeição com alguma gordura. E depois, eu também acho que as pessoas deviam ir ter com os médicos, pedir aos médicos para titular a vitamina D3 no sangue, que é 25-hidroxi, não é 1,25, é 25 que nós titulamos no sangue, e perceber qual é a dose, porque há pessoas que tomam 10.000 e não sobem, porque têm o tal polimorfismo, ou porque têm um compromisso hepático, ou porque têm, portanto, há pessoas que não sobem porque têm o tal compromisso no receptor da vitamina D3. Por isso, temos que ajustar a dose também ao metabolismo de cada pessoa, não é? E isso é bom fazermos a análise e medirmos no sangue. E isso foi uma explicação bastante exaustiva e agradeço desde já. Vai ajudar certamente muita gente. Há aqui outra questão, agora mudando de assunto, já aflorou isso há pouco, mas era a questão dos carboidratos e das gorduras saturadas. Parece que às vezes as pessoas também já notaram que há algumas contradições que vêm da comunidade científica, não é? Os carboidratos e as gorduras saturadas. O nível de ingestão dos carboidratos, o nível de ingestão dos mesmos deve ser ajustado ao estilo de vida, certo? Mas aqui a questão, será que o problema tem mesmo a ver com a quantidade que ingerimos ou com a pureza dos mesmos, dos carboidratos de serem geneticamente modificados, de terem contaminantes? Isto terá mesmo a ver com isto ou tem a ver com tudo? Tem a ver com tudo, está aqui, já tem a ver com tudo. Os hidratos de carbono refinados passam por processos industriais, se refirmam ao açúcar branco, e tudo o que é refinado e as farinhas brancas, etc., e que eventualmente podem ter contaminantes e podem ser tóxicos. Mas o problema maior, esse é um problema, mas o problema maior é que a nossa alimentação alterou-se muito e começámos a comer muitos hidratos de carbono refinados. Estes hidratos de carbono refinados têm uma alta carga glicémica e o que acontece é que a sua glicemia sobe muito e o que acontece é que o nosso pâncreas vai começar a produzir insulina para baixar aquela glicemia e quando baixa a glicemia nós vamos comer outra vez, então o pâncreas vai produzir outra vez insulina para baixar aquela glicemia e isto é um ciclo, além de que a carga grande de açúcar é altamente viciante, o açúcar é altamente viciante, portanto as pessoas chegam ao fim do dia com imensa fome. Porque estão sempre a comer açúcar. Os hidratos de carbono refinados, eu acho que os refinados devem ser anulados da alimentação, não é alimento. Para mim, hidratos de carbono refinados e os brancos não são alimentos, é para tirar. Agora, porque alteram uma série de metabolismos, que podíamos estar aqui também a falar dos metabolismos que são alterados, desde o síndrome de resistência à insulina, que leva à inflamação, e todas estas incidência destas doenças modernas, desde síndrome metabólico, da diabetes, das obesidades, a obesidade relacionada com a diabetes, que é um flagelo, é a loucura da incidência. Isto deve-se à síndrome de resistência à insulina e o síndrome de resistência à insulina deve-se ao excesso de hidratos de carbono. Isso, não há dúvida, está mais do que testado e mais do que provado. Portanto, os refinados, eu acho que por várias razões não são alimentos e que devíamos retirar definitivamente da nossa alimentação. Em termos de introdução de hidratos de carbono, sim, faz falta. Agora temos hidratos de carbono de absorção lenta, com pouca carga glicémica. Por exemplo, vou dar alguns exemplos para as pessoas perceberem: o grão, as leguminosas, tudo isso tem hidratos de carbono, mas são hidratos de carbono que nós precisamos e que depende do tipo da condição da pessoa, que pode e deve ingerir, obviamente, não é? Como as farinhas mais refinadas, como as farinhas de cereais integrais. Portanto, isso tudo são fibras, são uma fonte de fibras, são fontes de uns hidratos de carbono importantes e deve entrar na alimentação. Agora, não pode ser a base da alimentação. O que eu acho é que esta base da alimentação está toda trocada. Antigamente, a base de hidratos de carbono não é a base de toda a alimentação. Os hidratos de carbono não refinados, portanto, os integrais, deve ser um apontamento no nosso prato. Um apontamento, não é como nós vemos os pratos aí da maioria das pessoas. Tem os pratos com arroz branco, come arroz branco, come feijão e depois o que é que e põe um bocado de carne, se calhar, não é? Portanto, é precisamente o contrário. É a composição e a percentagem daquilo que nós devemos introduzir. Com a gordura saturada, portanto, não temos, se calhar, o mesmo tipo de problemas, mas há também muitas contradições, porque primeiro havia indicações no sentido de que a gordura saturada era má, também há estudos que apontam no contrário, que é positiva, não é?
Mas a gordura depois... Desculpa. Diga. Não, continuo, não tinha Sim, acabado. era para saber se aqui a questão é a mesma, tem a ver com a quantidade, se terá para ver com o processamento ou com a pureza dos mesmos, ou é mais simples a questão na gordura saturada? A gordura saturada tem a ver com a origem da gordura saturada. Okay? Pode haver a gordura saturada que, porque não se mantém muito tempo sem rançar, foi hidrogenada, e aí é péssima, é horrível. Isso está relacionado, essas gorduras trans ou as gorduras hidrogenadas é que estão relacionadas com a doença cardiovascular. Okay? É essa gordura. Agora não podemos... Às vezes as pessoas dizem a gordura saturada e põem tudo no mesmo saco. Não podem pôr tudo no mesmo saco, até porque assim, vou dizer uma coisa, sabe qual é o melhor alimento? O que nós sabemos que o melhor alimento é o nosso leite, o leite das mães para os bebés, não é? Esse é um alimento super completo e o leite tem 50% de gordura saturada. As nossas membranas das nossas células é gordura saturada, 50% da composição das membranas das células é gordura saturada. O nosso corpo, o nosso cérebro é gordura, portanto existe a gordura saturada dentro de nós, e precisamos de gordura saturada. O problema é a hidrogenação das gorduras, esse é que é o problema. E é importante termos gordura saturada e temos gordura poliinsaturada, mono e poliinsaturada. Saturada e insaturada. É importante termos todo o tipo de gordura. E a mesma coisa se aplica aos poliinsaturados. A gordura poliinsaturada é boa? Não, depende. Há gordura poliinsaturada de óleos vegetais, não é? Que não é boa. Porquê? Porque teve que ser hidrogenada. Esse é que estes processos químicos, lá está, mais uma vez, a interferência do homem, para quê? Para poder ter um produto no supermercado durante imenso tempo sem se estragar, teve que fazer estes processos industriais, hidrogenaram a gordura, é da gordura trans, significa que as moléculas têm uns radicais ao contrário, não rançam, para as pessoas perceberem, e portanto mantêm-se muito tempo, mas para nós não são boas. As nossas placas, estas gorduras saturadas é que nos fazem, são os problemas da aterosclerose e de placas de trauma e relacionados com a doença cardiovascular. Seguindo na mesma linha, mas com moléculas diferentes, o colesterol. Também mais uma das contradições que começou com uma determinada história, não é? E agora, aparentemente, há indicações no sentido contrário, que afinal o colesterol não é mau, o colesterol é mau ao princípio, agora é menos mau, há vários tipos de colesterol também, não é? O colesterol é ótimo. Se não houvesse colesterol, nós morríamos todos. O colesterol é ótimo, é fantástico. O colesterol faz parte de... Nós precisamos de colesterol para tudo. Para produzir hormonas. Para produzir hormonas nós precisamos de colesterol. Se não temos, não produzimos. Nós precisamos de colesterol para tudo. O colesterol é maravilhoso. Agora, é uma gordura ótima. O problema é que o colesterol é a gordura. O problema é o transportador dessa gordura. E o problema, basicamente, chama-se LDL, que é uma proteína que transporta o colesterol. E esse LDL, ok? Esse LDL é que tem algumas frações, não é tudo mau, é que o LDL não é tudo mau, ainda por cima. Só esse LDL tem duas frações, pelo menos são identificadas duas frações que são patogénicas. Okay? Esse é que é o problema. E aí é que nós temos que atuar. Se aquela pessoa tem um colesterol, eu já vi pessoas com colesterol alto e vamos ver o LDL e o DLL está alto, e quando eu vejo perceber qual é as frações do LDL, não tem frações patogénicas de LDL. Nós medimos isso. Consegue-se há testes que mandamos para outros países que eles fazem o liposcan, por exemplo, que é o que eu uso, faz isso. Percebemos as frações. Se essa pessoa pode ter um colesterol a 300, se tem um HDL alto, se tem uma lipoproteína baixa, e o que tem a lipoproteína, por exemplo, o colesterol baixa mesmo, a gordura saturada baixa esta lipoproteína, o óleo de coco baixa esta lipoproteína. Portanto, se as pessoas não estão inflamadas, não estão oxidadas, não têm uma homocisteína alta, pode ter o colesterol a 300. Desde que não tenha aquelas frações do LDL mau. Patogénicas e isso não... Olha, há muito mais risco, e o que é facto é que os infartos, a doença cardiovascular não têm reduzido, muito pelo contrário, e muitas pessoas tomam estatinas, que são os medicamentos para baixar o colesterol, e acontece com os devidos efeitos secundários que já sabemos que têm, não é? Além de que também é importante esta informação,
Estes estudos do colesterol que começaram, das gorduras e desta polémica do colesterol, os estudos começaram em 1960, 1950, ou seja, há uma série de anos atrás. Estes estudos já foram todos identificados e já se percebeu onde é que está ali os erros, onde é que está o erro, ou cometeu-se ali erros naquele estudo, naquela lógica daquele estudo. E é isso que hoje em dia que se está a pegar e a estudar e perceber, para lá, em 1963 saiu um estudo que dizia isto, mas este estudo não está certo por isto, por isto, por isto, por isto. Okay? E portanto agora eu acho que mais algum tempo, não muito, o tempo que a indústria farmacêutica deixar que as coisas evoluam, acho que a medicina vai evoluir neste sentido e vai-se criar guidelines diferentes e perceber quais são especificamente as pessoas que têm risco. Se calhar há um grupo muito restrito de pessoas que têm muito risco, pessoas com problemas cardíacos graves, com cirurgias cardíacas, com transplantes, etc. Aí sim, entendo isso. Agora, para a população em geral, e pôr medo às pessoas do colesterol, isso é que não pode ser. Põe medo às pessoas do colesterol, tomam o comprimido para o colesterol e depois as pessoas comem as gorduras todas más. E ainda vão comer a BSL, que é amiga do coração, e que é a gordura péssima para o coração. Eu já estou a falar aqui um bocadinho mais marcas, mas como isso são as gorduras hidrogenadas, as gorduras das trans hidrogenadas que existem à venda, que não são boas para o coração. Agora obrigado pela resposta, Alexandre, foi bastante detalhada, mas partindo daqui para outra questão que tem a ver com aparelhos que utiliza, que são os aparelhos de biofeedback, Alexandre e os outros terapeutas em Portugal também. Muitos alegam que estes aparelhos de biofeedback, muitos deles não têm o devido suporte científico. Agora, dada a sua experiência clínica, não é? E aquilo que observa, das evidências que observa, isto precisa de mais acompanhamento científico, isto é verídico? O que é que se passa realmente? Porque é que não há eu acho que isso é como tudo e como em todas as áreas e todos os mercados. Tem que haver regulamentação e tem que se andar em cima, tem que se perceber. E não há, isso é que é pena. Não é? Não é? Porque o que eu acho que deve haver equipamentos que não prestam para nada, se calhar há, como em todos os mercados, não é? Que não estão regulados. Assim como há pessoas, técnicos espetaculares, assim como há pessoas que se calhar, agora já estamos todos, as pessoas já estão todas mais ou menos, já tem toda a gente carteiras profissionais e a coisa avançou imenso nestes últimos anos. No entanto, eu acho que era preciso ser regulado e perceber efetivamente quais são os estudos, quais são os equipamentos que funcionam e os que não funcionam. Eu posso dizer que o equipamento que eu funciono, há 7 anos funciono com o mesmo, eu funcionei com 2 equipamentos, há 15 anos que eu trabalho com biorressonâncias. Há 15 anos comecei a trabalhar com equipamento alemão que tem as certificações todas e mais algumas, e portanto temos a certeza que aquilo, e temos uma série de estudos, e hoje em dia trabalho com outro equipamento que é russo, os russos são ótimos nisto e eles têm muita informação, e que está muito estudado e que já existe há 20 anos. Este equipamento existe há 20 anos no mercado. Eu trabalho há 7. E o que eu lhe posso dizer vale o que vale, eu sei. É assim, eu não faço nenhum diagnóstico. Eu com os equipamentos, nós damos um caminho. Ok, esta pessoa pode ser um campo viral, pode ter este vírus, pode ser um campo... Damos uma orientação. Em termos de causa, para identificarmos a causa, nós trabalhamos muito doenças autoimunes. Para eu identificar a causa, se é uma causa viral, bacteriana, o equipamento de biorressonância faz o que mais nada faz. E, portanto, ajuda-nos imenso. Agora, não lhe posso responder à pergunta, eu não sei se todos são assim, não sei, não desconheço. Eu acho que o conselho que eu dou é as pessoas perceberem as certificações, há certificações europeias, e há equipamentos que têm certificações, por exemplo, este que eu trabalho, tem estudos que mostram a ação desta ressonância em bactérias. Eu imito uma ressonância numa determinada bactéria ou num determinado vírus, e faço emitir essa ressonância e nós vemos uma caixa de Petri com muitos estudos que são feitos, portanto isto é visual, é São Tomé, ver para crer. Tem uma caixa de Petri com uma colónia de cândida, de fungo, e eu faço emitir uma ressonância nessa fungo, uma ressonância exata, a frequência exatamente à frequência do fungo, e passado 2 dias ou com 3 ou 4 emissões de 20 minutos dessa frequência, o fungo morreu. Okay? Portanto, existem estudos, é fácil ver isto. É uma grande ajuda e eu acho que pode mudar muito a medicina. Muito, 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 no futuro.
Era investirmos mais sobre isto, quem manda, quem faz estudos, investir mais, porque a biorressonância, eu acho que vai ser o futuro da medicina, sinceramente. Então fica aqui o apelo para a regulamentação e, sobretudo, para separar aqui um bocado o trigo do joio, também para ajudar as pessoas a escolher melhor, não é? Muito Era muito importante. Agora, mudando aqui ainda para outro tema relativamente à alimentação, mas um pouco diferente. Teve também alguns relatos de pessoas que eram veganas, que tinham dietas vegan e portanto, tinham feito a transição para o veganismo e, entretanto, voltaram à dieta omnívora novamente. Há muitos, sobretudo youtubers, há bastantes youtubers a relatar isto, não só em Portugal, mas também noutros países. E a relatar sintomas, por exemplo, como quando tinham a dieta vegan, de falta de energia, envelhecimento precoce, alguns casos também uma libido deprimida, problemas intestinais, entre outros. Sem querer, dissecar aqui a questão da dieta vegan e do veganismo, mas isto tem alguma coisa a ver com a dieta vegan por si só, vegetariana, ou tem mais a ver com os nutrientes, ou a pobreza dos nutrientes nos ingredientes que são usados, ou com pré-condições que as pessoas que tinham e eram desconhecidas, por exemplo? Poderá ajudar a esclarecer? Olha, a resposta é muito simples. Eu acho que é super simples a resposta. Tem a ver com o nosso DNA, ponto final. O nosso DNA é mandatório e cada vez mais nós nos estamos a aproximar e a respeitar o nosso DNA. Eu não tenho nada contra os veganos, nem o vegetarianismo, nem o veganismo, nada. Eu tenho muitos doentes veganos, eu ajudo ao máximo, eu entendo. Eu não concordo, mas não é por isso. Respeito, especialmente, eu respeito as pessoas que são veganos por ideologia. Respeito, ajudo e tento ajudar a colmatar os déficits nutricionais que aparecem a todas estas pessoas. E o conselho que eu dou é uma pessoa que seja vegan e que seja um grupo sanguíneo O, que seja acompanhada, forçosamente, porque senão vai ficar doente. Pronto, tirando a questão ética e por filosofia de vida, que eu respeito e entendo, e acho que sim, podem continuar todos veganos e eu estou cá para ajudar. Se não é por esses motivos, não faz sentido uma pessoa ser vegana nem vegetariana. A mim não me faz sentido, sinceramente, porque o nosso DNA é adaptado à carne. O primeiro homem, no Paleolítico, matava para comer. Nós temos que matar para comer, ponto final. É a nossa genética. Por isso é que nós vemos o grupo sanguíneo O, que é o grupo mais antigo, é o primeiro grupo sanguíneo, é um grupo do homem mais primitivo e o homem mais adaptado e que precisa de comer carne. Agora, vamos salvaguardar aqui, precisa de comer carne, o que é que isto significa? O que é precisar de comer carne? É porque as pessoas depois baralham tudo, baralham tudo que é muita informação. O que é comer carne? Para mim, comer carne é comer carne como se comia no Paleolítico, se calhar, ou como se comia há 200 anos atrás, ou há 300, ou há 500, ou há 1000, ou há não sei quantos milhões. É comer carne uma vez na semana, 2 vezes na semana. O problema é que as pessoas dizem, não como carne, a carne faz mal. E faz, o excesso de carne é péssimo, temos que reduzir o consumo de carne pelo planeta, por muitas razões. Pela nossa saúde, em primeiro lugar, e depois por uma série de razões. Temos que reduzir drasticamente o consumo de carne, porque muitas pessoas habituámos esta alimentação moderna a comer carne ao pequeno almoço porque come o fiambre e o presunto e não sei o quê, e depois à hora do almoço vai comer carne e à noite come carne, e estes miúdos dos 18, 19, 20 e tal anos, os jovens, nem comem peixe porque não gostam. Gostam de carne, comem um hambúrguer e carne. Isto não pode ser. Portanto, isto acho que não faz sentido nenhum e tem que se lutar contra isto. Não só por questões de saúde, por questões ecológicas, por uma série de questões. E o excesso de carne não é benéfico para nós. Agora, daí até um grupo sanguíneo, especificamente o O, deixar de comer carne vermelha, essas pessoas, eu concordo consigo, eu tenho vários doentes que aparecem ao fim de 3, 4 anos de serem veganos e aparecem com muitos déficits. Não só o déficit da B12, porque normalmente os veganos vão logo ver a B12 se está bem ou não. Não é o déficit da B12, é um déficit nutricional de aminoácidos que vêm da carne e que nós não conseguimos suplementar. Não, pode suplementar, mas tem que ser uma suplementação muito bem conseguida, muito bem elaborada e muito bem preparada. E, portanto, quando uma vez carne, uma vez na semana, conseguia colmatar todos esses déficits.
As senhoras aparece muito as unhas, o cabelo, a pele, a líbido, as menstruações, os homens, a parte de performance, do músculo, acontece imenso. Isto o grupo O. O grupo A e AB, os outros grupos sanguíneos, toleram um bocadinho mais a falta de carne vermelha, mas necessitam, quanto a mim, de pelo menos 1 a 2 refeições na semana, fazer uma carne mais branca, uma carne de aves, etc., mas sempre de boa qualidade. Isso é importante, carne orgânica e de boa qualidade. Comer menos, digo-lhes muitas vezes, menos, porque é caro. Está bem, mas não vai comer carne de manhã, à tarde e à noite. É carne 2 vezes na semana, que seja um pouco mais caro, mas carne de boa qualidade, porque também estamos a ajudar em termos de planeta e de ecossistema acho que é importante nós ajudarmos quem produz com qualidade, não é? Sim. E o consumo ajuda a isso. Sim, também é verdade. E Alexandra, relativamente aqui à nutrição da carne, a proteína animal diz-se que não é digerida, não é? Esse é um grande argumento do veganismo também, que a proteína animal não é assimilada por nós porque é reciclada. Mas a carne tem outros nutrientes, certo? Ou sinergias de nutrientes, para além da proteína. A carne animal tem uma sinergia única e isso é importante. Nós podemos suplementar com o aminoácido aqui, com a vitamina aqui, com a mas isto é tudo sinérgico. É tudo sinérgico e não há nada que substitua a alimentação. Nós, infelizmente, temos que suplementar, mas eu vou voltar a dizer, porquê que temos que suplementar? Porque nós já percebemos que temos déficits micronutricionais. Nós vamos fazer análise às pessoas têm déficit. E porquê que as pessoas têm déficit? Porque comem mal, porque comem não alimentos e porque os alimentos bons que nós comemos, eu até posso ter uma ótima alimentação com brócolis, com a cenoura, com os verdes, com as folhas verdes, isso tudo. Mas eu não sei, hoje em dia, a agricultura que é alterada também e que é diferente e que não é uma agricultura de proximidade, não é uma agricultura com químicos, por exemplo, os frutos vermelhos e o pigmento do alimento é aquilo que o alimento desenvolve para ele próprio enfrentar as pragas. Se eu vou pôr uma cultura e vou ajudar com um pesticida, naturalmente aquele alimento já não desenvolve aquela concentração em fitonutrientes porque já não precisou de enfrentar pragas nenhumas. Isto é uma adaptação da espécie vegetal também. Pronto, e isto para dizer que não há dúvida que não há nada que substitui o alimento. Um bom alimento de uma produção orgânica com uma boa concentração de nutrientes, nada substitui. O problema é que nós no brócolis, que devia ter muito selênio, se calhar vai analisar o selênio que está dentro dos brócolis e já não é nada. Depois as pessoas ficam com déficit. Sim, daí a necessidade de suplementação também, não é? Exato, e depois os intestinos não estão bons, o estômago não está bem. Porquê é que as pessoas não digerem carne? Não digerem a carne e demora imenso tempo. Porque o estômago está alcalino e o nosso estômago devia estar ácido para eu conseguir digerir a carne, para eu conseguir ter as minhas enzimas digestivas, todas as nossas enzimas digestivas têm um pH ótimo para atuar. Eu preciso de acidez no estômago para digerir, porque senão a proteína vai mal digerida para o intestino e depois o que acontece é que começa a haver uma putrefação da proteína e a pessoa chega à consulta e diz: doutora, dói-me a barriga. Então, claro, do lado esquerdo. Então isso é proteína mal digerida, que é o lado esquerdo que entra em putrefação. Já vê? Portanto, isto tudo vem com a mastigação, com os dentes, com o pH da boca, com o estar a comer em pé, com uma data de coisas. Essa energia. Alexandra, só aqui para também falarmos um bocadinho da questão da absorção. Muitas vezes também podemos estar a ingerir nutrientes e temos algumas pré-condições que podem não ajudar, fazer com que não estejamos a absorver os nutrientes. Duas das mais conhecidas são o sobrecrescimento bacteriano do intestino delgado, e também o síndrome da baixa absorção intestinal ou permeabilidade intestinal. Estas duas pré-condições muitas vezes podem existir nas pessoas em diferentes graus, não é? Mas isto pode iniciar reações em cadeia, no sentido em que baixa a absorção, começamos a ingerir, começam a entrar coisas no nosso organismo e no sangue em particular. E depois vêm as doenças autoimunes. As doenças autoimunes é que vêm. Porquê é que há tanta doença autoimune? É por aí, é isso que começa. É aí. Os intestinos têm porosidade, têm alteração da permeabilidade intestinal. E esta alteração da permeabilidade intestinal é muito comum, especialmente nas pessoas muito estressadas, nas pessoas que tomam muitos medicamentos, nas pessoas que têm uma disbiose, uma alteração do microbioma intestinal, e nas pessoas que comem muito glúten. Porque é que nós tiramos o glúten assim de caras e porque é que eu comecei a minha conversa com o glúten logo no início? Porque precisamente chegamos agora aqui
quase ao fim da nossa conversa, a tocar no primeiro ponto. O glúten do trigo atual é um glúten muito diferente do glúten ancestral, e o que ele faz é que ele vai sinalizar um indicador que é a zonulina a nível do nosso intestino, e esta zonulina é aquilo que diz ao intestino para o intestino ficar fechado. O intestino é constituído por enterócitos, não é? Que são as células, estão ali todas juntinhas, e ele tem que deixar passar o que é para passar. As moléculas mais pequenas passam normalmente entre as células, e as moléculas maiores passam por um transporte ativo. As moléculas com mais de 400 Dalton passam com ajuda. Então o que é que acontece? Quando eu como muito este glúten, a gliadina do glúten, não quero entrar aqui em muitos pormenores, mas é importante porque comecei a entrevista com o glúten e agora explicar porquê. A gliadina faz então com que esta zonulina seja ativada e seja um indicador para abrir estas células. As células do intestino, em vez de estarem assim fechadas, elas começam a abrir. Então o que é que acontece? Para dentro do nosso sangue começa a passar uma corrente de tóxicos que vêm da alimentação, e não só, portanto, tudo aquilo que não é suposto entrar, que era suposto ir embora nas fezes e ser eliminado, começa a entrar para dentro do sangue. E depois há uma coisa muito importante, que é no intestino nós temos 80% do nosso sistema imunitário. A nossa primeira linha de defesa está no intestino. E se o nosso intestino, se a resposta TH17, que é a resposta da defesa, se o intestino não está bem, há uma exacerbação desta resposta, ok? Pronto. E, portanto, isto aqui é o início de muitas doenças, por isso é que nos últimos anos tanto se fala no intestino, não só pela parte emocional, mas pela parte das doenças por isto, porque se o intestino não é uma barreira, a barreira não está impermeável, ou permeável QB, é a causa para uma série de doenças, nomeadamente doenças autoimunes, doenças, alterações imunológicas, as asmas, as alergias, uma série de coisas. E também déficits nutricionais, porque alguns nutrientes que deviam entrar não entram e saem e vão sendo eliminados. Portanto, a permeabilidade intestinal é uma das principais causas de déficit nutricional. Alexandra, e há forma de detectar estas duas condições, Hoje em dia e o sobrecrescimento bacteriano do intestino delgado? O SIBO, o sobrecrescimento bacteriano chama-se SIBO, acontece muito quando as barrigas incham, muitas vezes, e quando as pessoas não vão à casa de banho e a barriga incha, a mania é, vou tomar laxante para ir à casa de banho ou tomo alguma coisa para não ter diarreia. Nada, não pode ser por aí, temos que investigar porque isso é a causa de doenças. O SIBO significa que quando os pHs do nosso corpo, a acidez do nosso corpo nas diversas barreiras, tanto na pele como na boca como no intestino, funcionam como uma barreira de defesa. Okay? O pH do estômago tem que estar ácido para nós nos defendermos de alguns micro-organismos, faz parte, é assim que tem que estar. Infelizmente, com várias forma como nós vivemos, o stress, o que comemos, os medicamentos que tomamos, enfim, uma série de coisas altera o pH do estômago. E o nosso estômago, em vez de ficar ácido, fica alcalino. E ao ficar alcalino, o intestino delgado muda o pH também. E o intestino delgado, ao haver uma alteração deste ecossistema, as bactérias que estão no intestino grosso começam a subir e vão colonizar o intestino delgado. E isto dá muito inchaço abdominal e dá aquilo que nós chamamos o SIBO, que é a colonização das bactérias nesta parte do intestino delgado. E que tem que ser corrigido, e há formas hoje em dia de nós percebermos se a pessoa tem SIBO, se a pessoa tem leaky gut, podemos medir, há formas de pegar nas fezes, e não só, há muitos testes, muitos exames que nos permite, lá está, a biorressonância dá-me uma orientação, e a partir daí, pela orientação, ok, agora vamos investigar. Há laboratórios, eu normalmente trabalho com laboratórios que fazem estes exames cá, mesmo em Portugal. Alexandra, eu queria agradecer desde já estas informações muito exaustivas, e certamente as pessoas poderão consultar consigo e ir marcar uma consulta nas clínicas Viver consigo. Vamos deixar também aqui a indicação no descritivo do vídeo para as clínicas Viver, onde poderão marcar uma consulta, e também poderão comprar os seus 3 livros até à data, não é? Volto a recapitular, que são O Segredo para se Manter Jovem e Saudável, O Jovem Saudável em 21 Dias e o mais recente, que é O Poder do Jejum Intermitente. Já vai na 7ª edição. Vai. Um mês, mas estamos com um mês e pouco. Com um mês e pouco. Um mês e pouco. É um best-seller.
E a Alexandra, agradeço desde já ter partilhado connosco a sua experiência, que é verdadeiramente impressionante. E certamente esta entrevista vai ajudar as pessoas a compreender muito melhor questões da nutrição e questões da micronutrição, também da nutrição mais funcional e ortomolecular, não é? Com que trabalho, e também da biorressonância, entre muitas outras coisas que falamos. E desejo a continuação de um bom dia. Agradeço desde já, agradeço também à nossa audiência ter visto, e espero que tenham gostado. Esperamos também que tenha ajudado a compreender o mundo em que vivemos um pouco melhor e ajudar a navegar também os tempos em que vivemos. Sandra, muito obrigado por ter participado na entrevista. Eu é que agradeço muito obrigada, João, gostei muito. Obrigada. Continuação de um bom dia, muito obrigado. Obrigada.